que nos interessa, o que nos importa, é que mesmo em meio a essas dificuldades, Deus não nos abandona e passa conosco por elas. O ponto 2 vai falar aí da confiança, oração e a graça de Deus. Uma das lições que os servos de Deus da atualidade podem extrair dos Salmos é o fato de que, mesmo passando por aflições, perseguições e perigos, aquele que está em Cristo não está a apresentar a Deus em oração seus maus momentos e necessidades com plena confiança, além de expressar em todo o tempo gratidão ao Senhor. Uma das coisas que o salmista demonstra para nós, no decorrer de todos os salmos, é confiança em Deus. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente adquire essa confiança. Quanto mais a gente se envolve com Deus, com as coisas de Deus, mais nós vamos acrescentando a nossa vida cristã experiências novas, seja elas positivas ou negativas, boas ou ruins, elas vão acrescentar a nossa trajetória, o nosso currículo. Agora, se a gente não ousarmos os momentos difíceis, a gente precisa de confiança, e confiança só é testada quando vem um momento que a gente precisa exercitar isso. E outra coisa indispensável para o crente é oração. Oração é como se fosse um oxigênio nosso. A gente precisa orar, a gente depende de orar. Orar deve ser um prazer nosso, porque orar é o meio relacional que nós temos. Pensa bem, o marido e a esposa que não dialogam, que não se relacionam, que não conversam. Logo, casamento sem diálogo é igual a divórcio. A mesma coisa com Deus. Se nós não tivermos essa relação de diálogo, de conversar, de ter o prazer em se comunicar com Deus, a gente não dilata, não voa, não alça voo na vida espiritual. Nós vamos observar que muitos dos salmos, apesar de serem praticamente todos eles cantados, mas muitos são orações endereçadas a Deus em forma de cânticos. A gente não pode abrir mão da oração. Se existe uma norma estabelecida por Jesus, seguida pelos seus discípulos, continuada após os 12 apóstolos, que deu fôlego à igreja, foi oração e palavra. O que alavancou a igreja foi oração e palavra. A gente vê vários textos que a oração era indispensável e se tornou mais que um dever, se tornou um prazer, esse relacionamento dos homens de Deus com Deus. Sempre havia oração e sempre a obra andava. Sempre havia ensino da palavra e sempre caminhava a obra de Deus. Se a gente abrir mão desse princípio, até o nosso ministério fica infrutífero. Se a gente abrir mão desse princípio de estudo da palavra e de oração, mas não oração ao templo, oração também no templo, estudo também no templo, mas no nosso viver diário na nossa casa, a gente manter aquele período de oração, aquele período de leitura, de estudo, de você pegar a palavra ali, nem que seja um versículo, mas que ele entre e atua em nós e opere em nós aquilo que é capaz de fazer a palavra de Deus. Outra coisa importante entre oração e palavra, que vai gerar em nós a confiança
e vai nos dar graça para nós estarmos seguindo a Deus. A oração quebranta nossas vidas. Não existe derrotas na oração. Crente que ora pode até ser fraco, mas jamais será fracassado. Pode até perder batalhas, mas entenderá que a perda dessa batalha é algo que está nos ensinando para nós ganharmos ali na frente. Porque crente tem perdas, mas todas as perdas nossas, a gente embarca para um aprendizado. A gente não lamenta, chora, arranca as calças pela cabeça, arranca o cabelo da cabeça. Não, a gente entende que há um propósito estabelecido por Deus para nós estarmos passando por aquilo ali. E isso, a oração produz em nós a confiança em Deus. O estudo da palavra nos dá essa graça. É o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, firme. Vem vento, vem luta, vem tempestade, firmeza, confiança, certeza, convicção de que Deus é conosco. Isso nos faz prosseguir. A graça de Deus, 2:1, num contexto de tanta exaltação humana, já foi falado bastante isso aqui no início, pelo presbítero Fábio. Na igreja, não existe estrela. Se existe, na verdade, aonde tem estrela e tem sol, estrela não mostra brilho. Então, por maior que seja a sua estrela ou a estrela de alguém, se ele está num ambiente onde há o sol da justiça, ele não pode brilhar. Quem brilha é Jesus. Quem brilha é o Espírito Santo. Quem brilha é Deus. Salmo 115, versículo 1, diz o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Então a gente não pode cultuar personalidades humanas. Por maior que seja essa personalidade, por maior que seja a sua galgação ministerial, mas diante de Deus somos servos. Como o Fábio já disse, é paradoxal. No reino de Deus, para você ser o maior, você tem que ser o menor. Para você ser o primeiro, você tem que ser o último. Para você, ao invés de você ser servido, você deve ser servo de todos. Não há exaltação humana no Evangelho de Jesus. Por isso Paulo diz: considerai-vos uns aos outros superior a si mesmo. Esse é o caminho do Evangelho. Então não pode haver estrelismo no caminho trilhado do Evangelho. Então, exaltação humana, exagerada exposição de conquistas pessoais, como o uso de expressões como determino meu direito, entre outros. Aí eu vou ler um texto aqui de Mateus, capítulo 7. Se Ele é o Criador, nós somos a criatura, não é? Se Ele é Senhor, nós devemos ser servos. Se Ele é oleiro, nós somos o barro em suas mãos. Aí diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Por que eu li esse texto? Porque o autor diz aqui que não pode haver essa expressão, eu determino. Aí aqui está pedir. Essa expressão pedir, no grego, quer dizer que quem pede está numa posição inferior em relação àquele a quem é direcionado o pedido.
Então, se eu estou numa inferioridade em relação a quem eu peço, eu não posso determinar a Ele, eu não posso mandar a Ele, eu não posso comandá-lo. Eu tenho que chegar com humildade, eu tenho que chegar com simplicidade diante dele. Era o que chegavam muitas das vezes os leprosos, os paralíticos. Senhor, tu pode me curar. Senhor, se tu quiseres, tu pode fazer. Aquela teologia de Tiago, se Deus quiser, foi praticamente excluída do nosso meio. Porque nós estamos mandando em Deus. Até quem ensina o caminho a Deus, não há? É por aí mesmo, Jesus. É desse jeito. Ainda há quem conduz Jesus por um caminho que Ele direcione. Então, quando a gente vê pedir, quem pede está numa relação de inferioridade a quem está se direcionando o pedido. Então, não tem como a gente determinar. Isso nos frustra. Quando você determina algo para Deus e Deus não é obrigado a fazer nada por nós, é determinismo. Eu ordeno. Deus não é obrigado a fazer nada por nós, Ele faz por graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço. Olha, eu não sou tão bom assim. Quando a gente acha que a gente merece, não, é porque eu mereço que Deus me deu. Você está dizendo para Deus que você é bom mesmo. Está com aquele espírito do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então a gente chega em relação a Deus com simplicidade, com humildade, todavia com confiança, com ousadia pelo Espírito que está dentro de nós, sabendo que Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, a gente vai acreditar na soberania dele. Então, se a gente desembocar no princípio que a gente manda em Deus, orienta a Deus, conduz Deus, a gente cria um cristianismo que vai trazer muitos males para nossas vidas, porque nós estamos quase praticamente sendo o Senhor e Ele sendo o servo. E não foi isso que Jesus disse na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E não é feita a vontade da terra no céu. Quando a gente muda esses termos, vamos dizer, a vontade da terra tem que ser feita no céu. Não, é a vontade do céu que tem que ser feita na terra. Primeiro eu me submeto a Ele. Primeiro a gente se sujeita a Ele. Aí sim, nós vamos ver o que Ele vai fazer. Mas caso contrário, nós vamos determinar, vamos mandar, e vai ficar feio para nós, porque Ele não tem obrigação de fazer, e muito menos de obedecer a gente, e a gente vai se frustrar. Vai criar nós vamos criar os cristãos frustrados, justamente porque a gente queria que Deus fizesse tudo que a gente gostaríamos. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos criar uma geração mimada, uma geração dengosa, aquela geração que faz pirracinha, bate pezinho, faz biquinho, se joga no chão, bate a mãozinha no chão. É essa geração que a gente cria. Uma geração que o pai dá ao nosso serviço. E a criança que faz isso, ela já faz porque ela sabe que o pai vai dar. Ela cai no chão, bate pezinho que ela vai ganhar. Só que com Deus não funciona. Você vai bater pezinho e vai se frustrar. Vai fazer biquinho e vai se frustrar. Então, para Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus nos ajude a obedecer debaixo dessa graça que Ele tem nos dado, que é o seu favor imerecido. Então, na graça, Deus, Ele me dá o que eu não mereço. Que eu não mereço. Deus, é indispensável, irmãos, a presença de Deus para nós. É indispensável. Ser crente sem a presença de Deus é uma das maiores frustrações que a gente carrega. A oração é esse relacionamento, como eu já disse. A presença de Deus era tão importante que Moisés,
Se a gente ler lá no Êxodo, capítulo 33, versículo 14, 15, quando Moisés está decepcionado com o povo, e Moisés pede que Deus conduza ele. Deus fala para Moisés: não, eu vou mandar um anjo. Moisés fala: não, Senhor, se a sua presença não for, eu não vou. Às vezes a gente se contenta simplesmente com uma presença no culto. A gente se contenta com uma presença que nós sentimos naquele louvor. E que quando a gente sair daquele ambiente, vai ficar ali. Quando a gente deveríamos depender dessa presença de Deus. Fala: Deus, se a tua presença não for, eu não vou. A presença de Deus, ela é indispensável para nós. Que a nossa oração seja a oração que clame não por bens, mas por Deus. Nós aprendemos a orar por bens. Nós aprendemos a orar por aquilo que Deus pode nos dar. E nós não aprendemos a orar para termos mais de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a orar para receber mais de Deus, para ter mais de Deus. Campanhas deveriam ser feitas dando foco à presença de Deus. Campanhas deveriam ser criadas 7 dias cheios do Espírito Santo. Por que a gente faz campanhas sempre materializando as coisas? Sempre campanha daquilo que possa me beneficiar ao meu ego. Porque a presença de Deus, ela massacra meu ego. A presença de Deus machuca o meu ego. A presença de Deus não me satisfaz meu ego. A presença de Deus fere o meu ego. Porque quanto mais eu tiver de mim, menos eu tenho de Deus. E quando eu não é negado, ele é automaticamente adorado. Aí a gente fica nesses dois polos. Ou eu fico cheio de mim, vazio de Deus, ou eu me esvazio para ser cheio de Deus. Porque o Espírito Santo ele é igual a água. Ele enche a região mais baixa. Ele é igual a água. Se você coloca uma poça aqui e fura, faz um furo mais baixo no terreno, a água desce para aquele local mais baixo. O Espírito Santo é dessa mesma forma. Ele enche os mais baixos. Ele enche os mais simples. Ele enche os mais dependentes. Ele enche os mais carentes. Ele enche aquele que demonstra com as suas ações que precisa ser cheio. O Espírito Santo ele é assim, Deus é assim. Por isso que humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Humilhai-vos. Chegai-vos com humilhação, com humildade diante de Deus. E não se chega para Deus dizendo que nós somos bons. Nós vamos continuar vazio de Deus, às vezes até usando o filactério, né? Porque o filactério engana a nossa ótica. Um bom filactério, mas por dentro, quem usava tantos filactérios assim, Jesus chamou ele de sepulcros caiados. Eram muito bonitos por fora, mas fédidos por dentro. E a ausência de Deus faz às vezes a gente nos expor muito bonito, né, com uma aparência. Às vezes fala até mistério. E por dentro, só quem convive mais próximo sabe que é caiado. Tem aparência, mas não tem vida. E a oração ela nos dá esse recurso, o recurso de nós nos enchermos de Deus. É a nossa maior necessidade. Glória! Crentes cheios de Deus faz diferença em qualquer lugar. Expressa confiança. Não tem como nós não termos essa confiança expressa se nós não estivermos cheios de Deus.
E não tem como nós nos enchermos de Deus se nós não orarmos e não lermos a palavra de Deus e mantermos uma vida regrada pela palavra. A confiança do salmista é expressa logo no início, pois ele faz diversas afirmações. Acrescenta em quem eu confio, e depois declara: cantarei um cântico novo. Notemos esta interessante sequência: porque sei quem é Deus, confio. Tem como confiar em quem você não conhece? Tem. A gente só confia em quem você conhece. Até o ser humano, você confia em quem você conhece, a não ser que ele prove para você que não é digno da sua confiança. Mas até então você confia. Em Deus, quanto mais a gente conhece, mais a gente confia. Mais a gente, essa raiz de confiança, ela cresce, ela dilata para as raízes para buscar forças em Deus. Confiança em Deus, ela só é confiança quando nós precisarmos dela. Enquanto a gente não estiver passando por nada, todo mundo confia. Enquanto o barco navegar do lado certo, levado pela maré, todo mundo tem fé. A fé, a confiança se manifesta quando o vento começa a soprar do lado contrário. Quando a vela do seu barco começa a quebrar, a partir. Aí é que vem a confiança. Lembra Atos capítulo 17, quando Paulo estava indo preso para Roma, e veio um ventaval, uma tempestade, chamado Euroaquilão, destruiu a embarcação toda. Paulo disse assim: não, o barco vai se quebrar, mas ninguém vai se perder. Por quê? Porque Deus já havia dito isso para ele. Isso é confiança. Então, às vezes, você termina numa tábua, mas não abre mão de Deus. Às vezes você vai chegar em porto seguro, numa tábua, sozinho, mas com Deus te conduzindo. É melhor estar numa tábua com Deus do que estar numa ilha, desfrutando tudo do melhor sem Deus. Essa é a confiança em Deus que a gente precisa adquirir. E nós só vamos adquirir isso com as nossas Bíblias abertas e a nossa devoção e a nossa busca a Deus e ao Espírito Santo. Amém. Intercessão pelos filhos. 3. Notemos que este salmo inicia com a experiência do salmista com Deus. Agora ele se volta para interceder pela família e a seguir pelo povo. A importante lição para os nossos dias foi pessoal, família e sociedade. Transformações começam pelas pessoas. Então, qual a importante lição para os nossos dias? Pessoal, família e sociedade, e transformações começam pelas pessoas. Outra coisa importante que a gente precisa aprender é o caminho da intercessão. Se a gente não aprender a orar, claro que a gente também não vai aprender a trilhar esse caminho da intercessão. Até porque nós temos vários viés hoje de intercessões, de teologias na área da intercessão, e cada uma buscando o seu próprio bel prazer. Por isso que é importante na intercessão, a oração ela é prática. Quanto mais você pratica, mais você consegue desenvolver um relacionamento em oração com Deus. Se eu falar aqui para vocês, todos nós aqui temos vontade de orar. Não, tem dia que eu não tenho vontade nenhuma de orar, mas eu tenho que orar. Eu preciso orar. Eu dependo de orar. Se você olhar por você, se nós olharmos por nós, a gente deita sem orar, inclusive. A gente levanta sem orar. A gente sai sem orar. Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI,
ele disse que ele tinha uma prática que ele não saía de casa sem antes orar e ler a Bíblia. Qual era a temática de Lutero? Eu não posso me encontrar com os homens sem que primeiro tenha me encontrado com Deus. Essa era a temática dele. Ele falou, às vezes nós temos um dia de derrota, porque a gente se encontra com os homens sem que primeiro tenhamos nos encontrados com Deus. Eu aconselho a você fazer dessa temática de Martinho Lutero sua. Não se encontre com os homens sem antes se encontrares com Deus. Isso é fundamental para o seu dia. Até se você tiver um dia difícil, se você se encontrou com Deus pela manhã, na oração, na palavra, se você falou com Deus e ouviu a Deus, você vai ter condições de superar as adversidades do dia a dia. Porque o dia mal não diz quando vem. O dia mal, quando Paulo fala do dia mal em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele fala para o crente. Então o dia mal vem, ele não avisa quando. O que Paulo fala em Efésios 6? Estai preparado para o dia mal. Porque tu não sabe quando ele vem, eu não sei quando ele vem. Nem sempre Deus avisa, vem o mal, ele pode avisar, mas nem sempre. O dia mal pode vir e nos pegar de surpresa. O que nós vamos fazer? Se nós não nos revestirmos, se nós não nos instruirmos, se nós não nos calçamos, aí o que a gente vê muito crente fazer? Transferindo para Deus o seu momento difícil, terceirizando, jogando na conta de Deus. É a dinâmica de Adão, na verdade. Porque quando Adão peca, nas entrelinhas do texto, ele joga na conta de Deus. Porque Deus aparece a Adão e fala assim, Adão, ele chama Adão e Adão se esconde. Ele chama Adão e Adão aparece e fala assim, Senhor, eu ouvi a sua voz soar no jardim e me escondi, porque estava nu e tive medo. E Deus falou, como é que tu sabe que tu comeu da árvore do jardim que eu disse para você não comer? Adão diz assim, a mulher que tu me deste. Ora, mas entre linhas, a quem ele está acusando? A Deus. Ele está transferindo a sua responsabilidade, terceirizando ela e jogando na conta de Deus. Todas as vezes que nós quebrarmos o princípio, nós vamos nos dar mal. E todas as vezes que nós nos dermos mal, para aliviar o nosso ego, nós vamos terceirizar isso, vai sobrar para alguém. Pode não ser para Deus, mas pode ser para um amigo, pode ser para o irmão, pode ser para a esposa, pode ser para o esposo, pode ser para o filho. A gente procura alguém para terceirizar. No caso de Adão, ele jogou na conta de Deus, a mulher que tu me deste. Ou seja, se tu não me desse essa mulher, eu estaria aqui no paraíso. Tem lógica essa terceirização? Não tem lógica. Não tem lógica. Deus constituiu para ser uma bênção. Agora, se eles desobedeceram algo, Deus diz, tudo vocês fazem aqui. Comem, desfruta, menos isso. Aí vem a famosa aproximação do perigoso. Não, eu sou crente, Deus está comigo, eu chego ali, e quando eu chego, o diabo corre. Ou será que a gente acha que a serpente chegou no primeiro dia e ganhou Eva? Não é a conversa que rendeu. Degraus que foi subindo, que foi descendo. Degraus que foram sendo descidos. Desce hoje, desce outra manhã, vai reparar, vai outro dia, gostando do diálogo, o papo vai fluindo, e aí quando vai ver, já se enredou e perdeu a batalha. Aí sobra para quem? Sobra para alguém. Porque Deus, na verdade, Ele não quer as nossas desculpas, como foi o caso de Adão. Deus quer as nossas culpas. Não existe coisa melhor para Deus do que eu dobrar o meu joelho e falar, Deus, eu pisei na bola. Deus, como eu sou fraco.
Caim. Quando Deus pergunta para Caim: cadê seu irmão Abel? O que deram? Falar: Senhor, eu por inveja matei meu irmão. Deus sabia que ele tinha feito. O que Deus queria que Caim se jogasse de cara no chão e falasse: Senhor, eu por inveja o matei, me perdoa. O que ele vai? Senhor, sou eu porventura tutor de meu irmão? Meu irmão é bem grandinho, já não usa mais fraldas. Meu irmão não chupa chupeta mais, nem mama mais. Ele já é maior. Ele poderia se jogar e falar: Deus me perdoa. Deus deu a oportunidade dele se arrepender. Ele não. Chegou para Deus com arrogância e disse: sou eu porventura tutor dele? Sou eu o guardador dele? Sou eu o babá do meu irmão? E aí veio a sentença dele. O mais triste do texto de Gênesis 4 é que diz que ele saiu da presença do Senhor e foi para a terra de Nod, ao oriente do jardim do Éden. E é isso que faz, às vezes, essas desobediências a Deus nos afasta de Deus. Então, essa intercessão aqui pelos filhos, a gente precisa aprender a interceder para a gente não ficar arrumando desculpas para Deus. Deus quer as nossas culpas, nunca as nossas desculpas. Filhos, plantas bem desenvolvidas na sociedade. É fundamental nos unirmos em oração pelos filhos, principalmente crianças, adolescentes e jovens. É indispensável esse cuidado de oração, não só por intercessão, mas ensinando eles a orar, não pescando por eles, mas dando a eles a vara de pescar, para que eles aprendam esse relacionamento com Deus. Na meditação da palavra, na oração, na comunhão, no desejo de conhecer a Deus. Porque eu fico preocupado com a geração de amanhã que estará servindo a Jesus. Tenho uma preocupação seríssima. Se eles trarão Bíblia para a igreja, se eles saberão o que é jejuar, se eles saberão o que é ter um joelho calejado de orar, se eles saberão o que é chorar no altar de Deus. Eu não sei se eles saberão isso. Ou se eles viverão do oba-oba, do para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima, agacha, dá uma rodadinha, não sei. E aí a gente fica, às vezes, cheio de pessoas vazias e vazio de pessoas cheias. Eu não sei como será se eu viver mais aí uns 20 anos, e se a igreja estiver aqui, como estará a igreja de Jesus. Eu tenho uma preocupação seríssima com isso. Ainda que Deus sempre guarda 7.000, mas é tendencioso ir se perdendo aos poucos, como se perdeu a da Europa e da América. A do Brasil vai pelo mesmo caminho. Infelizmente, é o que nós estamos vendo. Então, esse desenvolvimento espiritual é uma coisa que tem tido falta, tem faltado para a nossa geração mais nova. Parece que estamos vivendo o período dos filhos de Eli. Não conheciam o Senhor, mas estavam na igreja. Não, e além, ofereciam um sacrifício, auxiliavam o pai no sacerdócio. Mas tu pega lá Samuel, 1 Samuel capítulo 3, vai dizer que eles não conheciam o Senhor. Ora, como é que uma pessoa que não conhecia o Senhor ministra no altar? Até hoje tem isso. E é isso que vai gerando uma geração ruim, que vai de mal a pior. Aí surgiu Samuel ali, ouvindo Deus na sua adolescência. Filhos, pedras de esquina como colunas de um palácio. O salmista nos informa que a canção de Deus, que a ação de Deus tornaria as suas filhas
como colunas ou pedras de esquina. A palavra coluna e pedra de esquina tem diversos significados. Por exemplo, beleza, sustento, estabilidade e comunhão. Filhas, pedras de esquina como colunas de um palácio. Seria um sustentáculo, um adorno da casa de Deus, levando para o lado espiritual. Cresce para a glória de Deus, que está crescendo para a exaltação do nome do Senhor. E interesse pela sociedade. O salmista menciona nossas ruas e o povo. Ele pede a bênção de Deus não apenas para si e família, mas também para a sociedade. Pessoas que têm um relacionamento com Deus refletem isso no seio familiar e na sociedade. Notar que Deus enfatiza que Abraão iria ensinar seus filhos. Jeremias 29:7, mesmo sendo cativo, o povo de Deus deveria trabalhar para o bem da cidade. Isso é fundamental. O povo de Deus trabalhe para o bem da cidade, que a igreja trabalhe para o bem da cidade, que a igreja trabalhe para o bem do seu bairro. Esse dia eu estava até vendo um vídeo do professor de teologia que fala assim: se a sua igreja fosse tirada do seu bairro, ela faria falta? Faria alguma falta? Se ela não faria, pode fechar essa igreja. Faz nenhuma falta se a sua igreja fechar no bairro. Então essa igreja não está tendo positividade nenhuma de atuação aqui. Porque a igreja ela tem que fazer o seu papel de, se ela fechar hoje, ela fazer uma falta naquele bairro e o bairro sentir falta. Para isso, quando nós fechamos essa igreja aqui, Francisco estava presente. Passou uma senhorinha ali, que mora por aqui, e ela falou assim: abre logo a igreja. Você está abre logo a igreja. Você não sabe como essa igreja está me falando. Ela nem é crente, né? Abre logo essa igreja. Eu estou sentindo tanta falta de ver ouvir os louvores, ver o movimento aqui na frente, assim, ouvir os cultos, ela fica sempre passeando aqui com o cachorrinho. Quer dizer, querendo ou não, alguém sentiu falta do período que a igreja ficou fechada. Então é importante que nós, na nossa sociedade, não só como igreja templo estabelecido, mas como igreja universal, nós também venhamos fazer a diferença onde quer que nós estivermos. E alguém sinta a falta de nós como igreja, como templo do Espírito Santo. Então esse ponto aqui ele é fundamental, porque a igreja ela é o agente influenciador da sociedade. Se ela não estiver influenciando a sociedade, essa igreja não está cumprindo o seu papel, que é o papel de influenciar. É o que acontecia em Atos 2. Eles pregavam e todo mundo caía na graça. Todo o povo queria ver aquilo ali. Os apóstolos caíam na graça do povo. Então, se a nossa vida como crente, o povo tem mais repele a gente do que quer estar perto de nós, a gente precisa rever o nosso conceito. É claro que a gente tem sempre conceitos para nós revermos. Isso aí a gente não pode achar que nós chegamos no pináculo. A gente precisa sempre rever os nossos conceitos, isso é indispensável. Então, filhos, filhas e o interesse pela sociedade. E a intercessão que é indispensável, né? Isso é intercessão pelos filhos, intercessão pela sociedade. Jó tinha tanta preocupação com seus filhos, ele acreditando que os seus filhos poderiam ter pecado, Jó no versículo 5, ele ia lá e oferecia o sacrifício pelos filhos, pensando que eles poderiam. Isso aí também é um exemplo.